Eu quero falar nessa noite no tema: a importância de sempre ter Jesus no seu barco, amém? Coloque só um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. A importância, um pouquinho de peso também na voz, de sempre ter Jesus no seu barco. Queridos, eu quero que você entenda nessa noite a importância de ter Jesus em seu barco, pois Ele não o abandonará jamais. Pelo contrário, Ele acalmará as tempestades que sobrevierem durante a sua navegação no mar do mundo espiritual. Amém? Ele sempre acalmará as tempestades que sobrevier na sua navegação ou durante a sua navegação no mar do mundo espiritual. Por várias vezes, queridos, em seu ministério, Jesus esteve em um barco, ensinando as pessoas, até chegou a ensinar de dentro de um, para uma grande multidão à beira da praia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Nós vemos aqui, queridos, a Bíblia nos ensina que Jesus sempre estava junto ao mar, dentro de um barco, ensinando a multidão. Por que Jesus entrava no barco? Eu penso que ele entrava para alcançar mais pessoas, para que a sua voz pudesse então ir mais longe, e ele poder então ministrar às pessoas que estavam ali abatidas, tristes, com tantos problemas. O Senhor sempre estava ensinando a palavra de Deus à multidão. E nós vemos que nessa ocasião Marcos nos relata que já era tarde, após um longo dia de ensino, diretamente de dentro do barco, o mestre se encontrava exausto. Ele estava sujeito às condições do homem e tirou um momento para descansar, enquanto navegava ao outro lado do lago de Genezaré. Jesus estava cansado da viagem, Jesus estava exausto, depois de um dia de trabalho, de um dia intenso de luta. Ele estava cansado, estava exausto, na condição de homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E de repente, sobre o barco, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, de forma que o barco começou a encher, e os discípulos começaram a chamar por Jesus. Estava tudo bem então, aparentemente, mas a Bíblia diz que de repente levantou-se no mar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E nós vemos que o barco estava a se encher de água, e os discípulos então começaram a chamar por Jesus. Nos meios das tempestades da sua vida, nós precisamos chamar por Jesus. E nós vemos o evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 25, ele diz: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Salva-nos que estamos perecendo. O evangelista de Marcos, ele diz no capítulo 4, versículo 38, mestre, não se te dá que pereçamos. Já Lucas, o outro evangelista, no capítulo 8, versículo 24, ele diz assim: mestre, estamos perecendo. Nos conta então os evangelistas, nos 3 evangelhos, nós vemos os 3 evangelistas contando pedindo a mesma
situação, pedindo o mesmo socorro ao Senhor, dizendo a mesma coisa. Queridos, o relato, segundo Marcos, nos dá até mesmo a impressão de que os discípulos acreditavam que Jesus não estava se importando com eles, nem com o perigo da situação. Pelo fato deles então dizer: Senhor, mestre, estamos perecendo. Mestre, não se dá que pereçamos. Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Dá a entender e dá a impressão que os discípulos acreditavam que Jesus não estava se importando com eles, nem mesmo com o perigo da situação que eles estavam enfrentando. E muitas vezes nós também, em um momento da vida, achamos que Deus também não está se importando conosco, que Deus não está nem um pouco preocupado, que Deus não está dando a mínima com a situação que estamos vivendo. Mas quer dizer que isso não é verdade. O nosso Deus está sempre atento a toda situação, na tua vida, na minha vida. Deus está atento, e Ele pode mudar a qualquer minuto, ou a qualquer momento, todo o quadro que você e eu vivemos. No entanto, os evangelistas continuam dizendo que naquele momento, quando eles então chamaram o Senhor, Ele se levantou, repreendeu o mar e fez-se grande bonança. Glória a Deus. Ele levantou-se naquele barco, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Glória a Deus por isso. Interessante, amados, que Jesus também não deixou passar despercebida a falta de fé dos seus discípulos e questionou-lhes por ela, a falta de fé. Quantas vezes nós também, num momento de dificuldade, de tribulação, nós então recuamos, abaixamos a guarda e entramos em desespero como os discípulos ou os evangelistas, como nós vemos nesse texto que nós lemos nos 4 evangelhos. Quantas vezes nós então, por falta de fé, entramos em crise, entramos em dificuldade, entramos em desespero. Nós vemos que há muitas pessoas nesse tempo que estamos vivendo desesperadas. Há muitas pessoas então que não conseguem mais nem sair de casa, porque está preocupada, porque está angustiada, está desesperada, está deprimida. Há muitas pessoas que estão deprimidas, há muitas pessoas que estão totalmente descontroladas nesse momento que estamos vivendo, nesse tempo de prova, de luta, de dificuldades que estamos passando. Mas eu quero dizer para você que há um Deus no céu, que olha pela sua igreja, que olha pelo seu povo, que ministra uma palavra para nós esta noite. E Ele perguntou, Ele cobrou dos seus discípulos a falta de fé deles e questionou eles por ela. Nós vemos Mateus capítulo 8, versículo 26. Porque temeis, homens de pouca fé. Nós vemos o evangelista Mateus dizendo que ele diz: porque temeis, homem de pequena fé, homem de pouca fé. Mas nós vemos também que Marcos, no capítulo 40, o Senhor diz para ele: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. E Lucas, ele diz no capítulo 8, versículo 25: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Nós vemos que os 4 evangelistas, eles relataram de uma forma, no mesmo sentido, o Senhor cobrando-lhes a fé. O Senhor então não deixa passar despercebida a falta de fé dos seus discípulos. Deus não deixa passar despercebido a falta de fé de cada um de nós. Deus quer que tenhamos fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova de fato nós não vemos. A Bíblia diz que a fé é a certeza. Andar em fé é andar crendo, andar tendo certeza que Deus pode reverter qualquer quadro, pode mudar qualquer situação,
que estamos vivendo, ainda que aos olhos humanos não tem jeito. Ele é Deus, Senhor, e pode mudar a qualquer momento o quadro da tua vida. Então eu quero dizer para você, onde está a tua fé? Jesus, Ele não deixou passar despercebido a falta de fé dos seus discípulos. Nós vemos que Ele contornou a situação, Ele repreendeu o vento e o mar, e tudo se fez bonança, diz a palavra de Deus. Mas Ele não deixou passar despercebido a falta de fé dos seus discípulos, e questionou-lhes por ela. O Senhor questiona nessa noite: onde está a vossa fé? Por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que você está desesperado? Onde está a vossa fé? A fé agrada a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Queridos, precisamos crer, precisamos continuar crendo em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio aos momentos mais caóticos da nossa vida. Nós precisamos continuar crendo em Deus, porque Ele está atento a qualquer movimento meu, a qualquer movimento seu. Deus está sempre atento, e Ele pode mudar esse quadro que você está vivendo nesta noite. E nós vemos que Jesus, Ele questiona, Ele não deixa passar despercebida a falta de fé dos seus discípulos, e Jesus questionou por ela. Todos se entreolhavam admirados pela autoridade de Jesus sobre o vento e o mar. Todos olhavam para o outro, olhavam admirados pela autoridade de Jesus sobre o vento e o mar. Disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. É aquele que está sobre a igreja, aquele que guarda a sua igreja, aquele que diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ele é este que nós servimos, o único Deus verdadeiro, não há outro. Este que deu ordem ao vento e ao mar, esse que tem poder sobre o vento e o mar, Ele é Jesus de Nazaré. Ele está neste lugar, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer visitar o seu coração nesta noite. Por isso eu quero dizer para você: abra o teu coração, deixe Ele entrar com a mensagem de cura nesta noite, de salvação, de libertação, de transformação na sua casa. Ele pode fazer isso nesta noite. Eu quero dizer para você: acredite, crê em Deus por grandes coisas que Ele fará na tua vida nesses dias. Se você está nos acompanhando, é porque Deus tem guardado você, é porque Deus tem livrado você, é porque Deus tem protegido a sua casa, a sua vida também. Mas a Bíblia diz que todos os discípulos se entreolhavam admirados pela autoridade de Jesus sobre o vento e o mar. O barco e o mar. Queridos, o barco é o seu ministério, o barco é a sua família, o barco é a sua vida espiritual. Amém? Então o barco é o seu ministério, é a sua família, e pode ser também a sua vida espiritual. Os nossos barcos, muitas vezes, para chegar ao destino, ora navega por águas tranquilas, ora navega por águas perigosas, ora navega com conforto, ora navega em meio às grandes tempestades. Assim são os barcos, os nossos barcos, e assim é como estão muitas vezes. Muitas vezes estamos em águas tranquilas, muitas vezes estamos em conforto, mas outras vezes estamos em águas perigosas, e em meio a grandes tempestades, a grandes vendavais, a grandes momentos de perigo, que estamos passando, estamos enfrentando, e neste momento talvez estamos navegando em águas perigosas, em águas turbulentas, em meio às tempestades. Assim é o barco, a nossa vida está assim hoje.
E nós precisamos entender isso. O momento que estamos vivendo, mas apesar de tudo, queridos, eu quero dizer para você algo: o mar não deve ser a sua maior preocupação. O mar não deve ser a sua maior preocupação, não deve ser a minha maior preocupação. Nós precisamos entender isso essa noite. O que você deve destacar como ponto mais importante é realmente se o Mestre está no seu barco. Se Jesus está no seu barco, não importa a tempestade que você está enfrentando, não importa se você está navegando em meio ao conforto, em meio à tempestade, em meio ao vendaval, em meio às dificuldades, em águas tranquilas ou águas perigosas, se você navega com conforto, ou se você navega em meio às grandes tempestades, o que é mais importante para você e para mim, é que se realmente o Mestre está no nosso barco. O Mestre precisa estar no barco da tua vida. Nós estamos navegando em um momento de turbulência, de tribulação, dificuldade, e é um momento de não deixar o Mestre. O Mestre precisa estar no barco da nossa vida. O que você deve destacar então, como ponto mais importante, é se realmente o Mestre está no seu barco. O Mestre aponta o destino e mostra por onde ele irá navegar. Glória a Deus. O Mestre aponta o destino e por onde ele vai navegar. Nós precisamos entender isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós vemos que ele aponta o caminho que você pode então caminhar tranquilo, que você pode navegar tranquilo, o caminho que ele pode, que dá para você o conforto, paz, segurança, e o caminho que te leva ao porto desejado, ao porto seguro. Então o Mestre aponta o destino e mostra por onde irá navegar. Nós vemos, queridos, que em Mateus capítulo 8, versículo 28, diz assim: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros tão ferozes, eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Nós vemos esse texto, tendo chegado ao outro lado. Então, tendo chegado ao outro lado, Jesus dizia para os discípulos: passemos para o outro lado. Então o Senhor, nós vemos que Ele tem um ponto onde eles deviam chegar. O Mestre então aponta o destino e mostra por onde ele ia navegar. E nós vemos que eles então saíram dali para atravessar o lago de Genezaré e chegar do outro lado, na província dos Gerazenos, ou Gadarenos, e nós vemos sair ao encontro, vindo dos sepulcros tão ferozes, eram que ninguém podia passar por aquele caminho. 2 endemoniados. Então 2 pessoas endemoniadas saíram, vindo dos sepulcros tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas ali estava o Senhor, para mudar o quadro, também daqueles 2 homens, libertá-los das cadeias infernais, das garras do inimigo de Satanás. E nós vemos que o Senhor, Ele, como Mestre, Ele aponta o destino e mostra por onde Ele iria navegar. Marcos capítulo 4, versículo 35, porque estamos vendo o contexto hoje desse texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Então nós vemos que o Mestre aponta o destino e mostra por onde irá navegar. Passemos para o outro lado. Mas Lucas também diz, no capítulo 8, versículo 22, e aconteceu que daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes:
passemos para o outro lago, para o outro lado do lago, e partiram. Nós vemos que o Senhor sempre tem a direção certa que temos que tomar. O mestre sempre aponta o destino, e mostra por onde ele irá navegar. O Senhor não deixará você enganado no meio das dificuldades, no meio das tempestades, dos vendavais da vida. A Bíblia diz: se você for andando por um caminho, e você ouvir uma voz atrás de você dizendo assim, se você estiver numa encruzilhada, se você estiver num caminho, e chegar numa encruzilhada, e você for desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa é a direção do mestre para a tua vida. Essa é a direção do Espírito Santo para nós, no momento que estamos navegando em águas turbulentas, em águas perigosas, no momento que estamos navegando em meio às tribulações, em meio às dificuldades. O Espírito Santo de Deus, ele nos apontará o caminho que devemos prosseguir, para onde prosseguir. O mestre sempre aponta o destino e mostra por onde ele irá navegar. E se nós então estivermos com ele no barco, nós podemos atravessar pelas águas turbulentas, pelas águas e pelas tempestades, mas nós atravessaremos e então encontraremos seguro, porque ele no nosso barco nos traz segurança, nos traz proteção. É a nossa escolha, é a nossa escolha. É nossa escolha entre navegar com ele para o destino que ele for, ou navegar sem ele para outros destinos. É você, sou eu que escolho para onde navegar. Se eu navego com ele ou sem ele para outros destinos. Amém? Então a escolha é minha e tua. Navegar com ele para o destino que ele for, ou navegar sem ele para outros destinos. E há muitas pessoas navegando para outros destinos sem ele. Há muitas pessoas que estão levando a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, ainda mesmo em meio a uma tempestade que estamos vivendo, em meio a águas turbulentas, em meio a águas perigosas. Elas estão caminhando sozinhas, sem a direção, sem dar a mínima para os conselhos do seu Deus, do nosso Deus. Então a escolha é sua, entre navegar com ele para o destino que ele for, ou navegar sem ele para outros destinos. Queridos, a escolha é tua. Você quer navegar com ele para onde ele for? Se você quer navegar com ele para onde ele for, você precisa então realmente ter Jesus no barco, ter um mestre no barco da sua vida. Você precisa do Senhor. Você jamais chegará aonde ele for, aonde ele está, se ele não estiver no barco da tua vida. Você precisa hoje, não amanhã, hoje ainda, ter ele, o mestre, no barco da sua vida. Porque o mestre, ele aponta o destino e por onde irá navegar. A escolha é sua, a escolha é nossa. Ou navegar sem ele para outros destinos. Há muitas pessoas navegando sem ele. E nós sabemos que a eternidade será difícil, será turbulenta, não se compara com o momento que estamos vivendo ou que você possa estar vivendo nesses dias. A Bíblia diz que há um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado. Para que nós venhamos ganhar o céu, nós precisamos ter um mestre no barco da nossa vida. Nós precisamos dar atenção à sua voz, aos seus conselhos, à direção que ele nos aponta, o norte que ele tem nos mostrado. Nós precisamos dar, então, atenção a isso, precisamos, então, cuidar, para que nós possamos obedecer os seus comandos, a sua direção, para que nós possamos, então, chegar aonde ele vai chegar e onde ele está. Nós precisamos entender isso. A escolha entre navegar com ele para o destino que ele for, ou navegar sem ele para outros destinos. Mateus capítulo 8, versículo 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gerazenos, saíram ao encontro dois endemoniados, vindo sepulcros tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho.
E nós vemos que os discípulos, tanto Mateus, como Marcos e como Lucas, eles procuraram navegar dentro do propósito do Senhor, dentro do propósito do nosso mestre, porque o mestre estava no barco da vida deles. O mestre estava naquele barco, naquele momento em que eles estavam navegando. A nossa escolha, amados, é entre navegar com ele para o destino que ele for, ou navegar sem ele para outros destinos. Muitos estão sendo, ou estão tendo seus barcos afundados pelas tempestades, levantadas pelo diabo, por navegarem sem Jesus por outros destinos que ele não mandou. Infelizmente, muitas pessoas estão afundadas pelas tempestades levantadas pelo diabo, por navegarem sem Jesus para outros destinos que ele não mandou. Quantas pessoas estão com os seus barcos arruinados, com a sua vida arruinada, com o seu ministério arruinado, com a sua família arruinada e afundada pelas tempestades levantadas pelo diabo, porque tem navegado fora do propósito de Deus e sem Jesus para os destinos que ele não mandou. E nós vemos tantas famílias arrebentadas, nós vemos tantos ministérios arrebentados, nós vemos tantas vidas arruinadas por navegarem sem Jesus para outros destinos que ele não mandou. O diabo tem trabalhado de uma forma sutil, e assim tem feito com muitas pessoas. Lembra-se do exemplo de Jonas? Deus mandou ele ir para Nínive, mas Jonas não quis obedecer, e pegou um barco para uma outra direção, pegou um barco para Tarsis, e nós vemos que ele montou no barco, comprou a sua passagem, e montou no barco, e estava navegando no meio do mar, e a Bíblia diz que de repente vem uma tempestade naquele mar, e os marinheiros então desesperados, sem saber o que fazer, começaram então a lançar fora as mercadorias que haviam naquele navio. E Jonas, ele então desceu para o porão, e lá ele dormiu um sono profundo, diz a palavra de Deus. Porque nós vemos que aquele momento estava arruinado na vida daqueles homens, aqueles marinheiros, bem como na vida de Jonas, porque Jonas tomou um destino diferente. Quis seguir o seu próprio destino, por outros caminhos que Deus não mandou ele ir. E nós vemos que por causa disso, todos sofreram grandes consequências. E nós vemos que só não morreram todo mundo, porque Jonas, naquele momento que a situação apertou, tiraram sorte, a sorte caiu sobre ele, ou seja, ele era o culpado. E a pergunta foi: que faz aqui? De que povo és? Por que este mal veio sobre nós? E Jonas então disse: eu sou o culpado, me lança no mar. E então tudo se tornar tranquilo e calmo, e a navegação então será segura para todos. Nós vemos que naquele momento Jonas ainda se mostra como um covarde. Nós vemos que ele queria então que jogasse ele ao mar, talvez para ter uma desculpa depois, me lançar no mar. Mas a Bíblia diz que não foi o final de Jonas, lançaram ele no mar, e então o navio voltou a navegar nas águas tranquilas. Mas Deus preparou um grande peixe, uma baleia, e engoliu o profeta Jonas. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites na entrada do peixe. E ali nós vemos que ele então, Deus fala com ele, ele resolve então pedir, se arrepender, e ele se arrepende, Deus então manda o peixe vomitar ele na praia. E aí Jonas então prega na cidade de Nínive, porque Deus tinha 120.000 pessoas ali que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E ali o Senhor então, com a pregação de Jonas, Deus alcança aquela cidade para não destruir a cidade. Nós vemos, queridos, que não vale a pena andar fora do propósito de Deus, navegar para outros lugares, a qual Deus não mandou que nós fôssemos.
Precisamos navegar dentro do propósito de Deus. Não podemos navegar para outros destinos, ou navegar sem Ele para os destinos, como estava acontecendo com Jonas. Nós vemos que Deus foi muito misericordioso com Jonas ainda. Ele poderia talvez ter morrido, mas Deus teve misericórdia dele ainda. Deus tem misericórdia do seu povo. Deus quer alcançar o seu coração. Talvez você está indo para caminhos que Deus não mandou você ir. Talvez você está navegando no seu ministério para outros caminhos que Deus não mandou você caminhar. Talvez você está então navegando para outros lugares que Deus não mandou você navegar. E Deus quer nessa noite mudar esse quadro da tua vida. Se você tiver humildade e reconhecer a necessidade de Jesus, o Mestre, no barco da sua vida, tudo pode mudar nesta noite. Tudo pode mudar para melhor nesta noite, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Não pense que Deus está adormecido. Jesus estava ali, quando os discípulos chamaram Ele, Ele prontamente se levantou, repreendeu o mar e o vento, e tudo se tornou bonança. Ele pode repreender esse demônio, que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, porque você deu liberdade para ele entrar na sua casa, na sua família. Se você se voltar para o Mestre, se você pedir para ele entrar no barco da tua vida, se você deixar ele entrar e conduzir a sua vida. Jesus diz: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus chama todos que estão cansados e sobrecarregados a Ele, e Ele garantiu alívio, Ele garantiu então proteção para aqueles que viessem a Ele. Ele disse que ia trocar o fardo pesado e o jugo pesado por um fardo leve e um jugo suave. É isso que Ele quer fazer nessa noite na tua vida. Talvez você está carregando um fardo que você não suporta mais. É o fardo da preocupação, da angústia, do desespero, do medo, da insegurança, da depressão e assim por diante. Lance sobre o Senhor a tua fé. Lance sobre o Senhor também a sua preocupação, porque Ele cuidará de vós, diz a palavra de Deus. Então deixe o Senhor entrar no barco da tua vida. Deixa Ele entrar na tua família. Deixa Ele entrar no seu ministério. E tudo vai voltar às águas tranquilas. Você vai poder navegar nas águas tranquilas, com o seu ministério, com a sua família e com a sua vida. Se você deixar Ele entrar no barco. Pastor, mas eu tenho deixado. Mas será que as suas atitudes, será que permite Ele estar no barco da sua vida, da sua família, do seu ministério? Ou será que você acha que Ele vai ficar, se você permanecer fora do propósito dEle, da vontade dEle? Deus não compactua com pecados, a palavra de Deus. Deus é santo, e não há como andar com Deus, se nós também nos adequar ao propósito de Deus, a partir dessa noite. Não há como andar com Deus. Nós vemos que quando Adão pecou contra Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que o Senhor então expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, porque agora estavam em pecado, agora estavam mortos espiritualmente falando, tinham pecado contra Deus, desobedecendo a ordem expressa de Deus, no meio ambiente que tudo lhe era favorável. Eles resolveram navegar por outro caminho, o caminho da desobediência, e não na direção que Deus havia dado a eles, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, eles sofreram amargamente, foram expulsos do paraíso. Deus não podia mais andar com Adão naquele momento, não podia andar mais com Eva, apesar de Deus haver feito eles com as próprias mãos e soprado o fogo de vida sobre eles. Deus não podia andar mais com eles. Sabe por quê? Porque eles estavam em pecado, porque estavam mortos espiritualmente. Mas quando nos voltamos para Deus e pedimos perdão aos pecados, Ele está pronto para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra de Deus. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero dizer para você nessa noite, permita que o Senhor possa entrar na tua vida, na tua família, no teu ministério,
na tua casa e fazer as mudanças que é preciso fazer. Se renda a Ele nesta noite. Deixe Ele trabalhar no seu coração, na sua vida, na sua família. Muitos estão tendo seus barcos afundados pelas tempestades, levantados pelo diabo, por navegarem sem Jesus para outro destino que Ele não mandou. Todas as vezes que você não levar o mestre contigo, ou sair da rota que Ele escolheu, você terá que enfrentar as consequências da sua própria escolha sozinho. Da sua própria escolha sozinho. Todas as vezes que você não levar um mestre contigo e sair da rota que Ele te escolheu, quantas pessoas têm deixado o mestre de lado e têm saído da rota que Ele escolheu e estão enfrentando consequências sozinhos. Mas Deus não está lembrando de mim, mas Deus não está me vendo, eu nessa luta, nessa dificuldade. Traga o Senhor, o mestre para a tua vida, para o teu barco, e siga a rota que Ele mandou você seguir, a rota da obediência, da submissão aos princípios eternos, estabelecido por Ele. Ele diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então precisamos submeter a sua palavra, a rota que Ele nos deu, a rota que Ele tem para a nossa vida. Nós não podemos então sair da rota. Precisamos levar o mestre conosco e não sair da rota, porque se nós sairmos da rota, vamos enfrentar consequências da nossa escolha sozinho. Você lembra o exemplo de Jonas? Jesus acalma a tempestade. Quando há problema durante a navegação, as pessoas costumam culpar o barco, o ministério, a família, a igreja, porque as pessoas estão com dificuldade na navegação. As pessoas começam a achar um culpado. Não vê Adão? O Senhor falou: por que você fez isso, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a Eva. E o Senhor então foi falar com Eva, e Eva disse: foi o diabo, foi a serpente. Nós vemos que as pessoas muitas vezes querem jogar as culpas, ou a culpa dela, em outras coisas. Então, quando há problema durante a navegação, as pessoas costumam culpar o barco, o ministério, a família, a igreja. Culpar quem está nele, seus líderes, seus liderados, ou seus familiares. É assim que as pessoas fazem, culpar quem está nele. Então, quem está? É os líderes, é os seus liderados, é os seus familiares, ou culpar quem deu o barco, que é Jesus, e acaba por, muitas vezes, preferindo pular na água, abandonar o ministério, a família, a igreja. Mas eu quero dizer para você uma coisa, mas o que as pessoas muitas vezes não sabem, é que no mundo espiritual, ninguém sabe nadar. Ninguém sabe nadar. Quem pula na água, acaba morto. Então nós precisamos estar no barco. No mundo espiritual, ninguém sabe nadar. Nós precisamos permanecer no ministério, permanecer naquilo que Deus nos deu, que é a família, permanecer na igreja, servindo ao Senhor com alegria, porque no mundo espiritual ninguém sabe nadar, e quem pula acaba morto. Nós vemos a Bíblia Sagrada está cheia de representação de homens e mulheres que resolveram pular fora do barco no mundo espiritual, mas não souberam nadar, morreram no mundo, morreram pelas águas turbulentas. Lembra de Judas? É um exemplo, ele é um discípulo de Jesus, andou com o mestre por durante 2 anos, ou 3 anos e meio mais ou menos, mas nós vemos que ele não quis submeter, não quis obedecer, não quis seguir as normas e diretrizes do mestre, e nós vemos que ele se achou melhor, saltar fora, mas ele não sabia nadar, e o diabo então aproveitou aquele momento de fraqueza,
e levou ele à morte. O mar, queridos, é o mundo. O mar é o mundo. E esse jaz do maligno. O mar é o mundo. E esse jaz no maligno, diz a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então o mar é o mundo e o mundo jaz no maligno. Você não vai servir mais para ficar no mundo. O mundo não vai te aceitar. O mundo não vai me aceitar. Lá nós morreremos. Então nós não podemos abandonar o barco. E nós não podemos deixar com que o mestre saia do barco da nossa vida. Nós precisamos do mestre conduzindo a nossa vida ao porto seguro, ao destino que ele tem para a nossa vida. O diabo levanta as tempestades para jogar o mundo dentro do seu barco, até que ele se encha e afunde, afogando todos os que estão nele, no mundo. O ministério, a família e a igreja. Pular na água só facilita o trabalho de Satanás, do diabo. Ficar no barco e enfrentar a tempestade, que são as coisas certas, sensatas a se fazer. Somente aquele que perseverar até o fim, a Bíblia diz que será salvo. Então nós precisamos perseverar em meio às dificuldades e enfrentar as tempestades, enfrentar as dificuldades. Então pular na água só facilita o trabalho para Satanás. É isso que ele quer. Quantas pessoas pulam com a corda amarrada no pescoço neste momento de dificuldade? Só facilitou, na verdade, a situação para Satanás, que era o propósito, era matar mesmo, porque ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quantas pessoas têm facilitado o trabalho de Satanás, o trabalho do inimigo, porque tem deixado o mestre fora do barco da sua vida. Não é momento de deixar o mestre, e nunca será momento de deixar o mestre fora do barco da nossa vida. Ficar no barco então é enfrentar a tempestade, e com ele nós vencemos as tempestades. Então ficar no barco e enfrentar a tempestade, e são as coisas certas e sensatas a fazer. Vamos permanecer no barco, vamos permanecer servindo a Deus, vamos permanecer no propósito de Deus, em obediência ao Senhor. Somente aquele que perseverar, ou que quer perseverar, vai permanecer no barco. Aqueles que não querem perseverar, vão saltar fora. E este é o momento em que Deus está passando a peneira, para ver quem realmente vai ficar no barco, quem realmente vai ficar no propósito de Deus, do querer de Deus, no ministério, na igreja, que vai permanecer com isso que Deus já nos deu, que é a vida eterna. A vida eterna. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim: mas o meu justo viverá da fé, ou pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então o justo, ele persevera. O justo viverá da fé, diz a palavra. E se ele recuar, se ele retroceder, o Senhor diz que a alma de Deus não tem prazer nele. E nós, como cristãos, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós vemos aí da importância de permanecer em meio às lutas, dificuldades, servindo a Deus, adorando o Senhor e tendo o Mestre Jesus no barco da nossa vida. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, o Senhor dizendo a Josué, o versículo 2 e 3 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como eu prometi, como eu disse a Moisés. Agora o capítulo 1 ainda, o versículo 5 ao 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais daria.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa foi a palavra que Deus trouxe para Josué, o líder sucessor de Moisés. Moisés havia morrido, e agora Deus levanta Josué como sucessor, para conduzir o povo à terra de Canaã, a terra prometida. E nós vemos que haveria muitas tempestades que ele ia enfrentar pela frente, haveria muitas dificuldades que ele ia enfrentar pela frente, mas o Senhor disse para ele: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então nós vemos que o segredo aqui era que Josué não apartasse dos seus olhos, a lei de Deus, mas meditasse nela de dia e de noite, para fazer conforme tudo que nela está escrito. Então o seu caminho seria bem sucedido. Então, querido, nós vemos que nós estamos falando a palavra de Deus para você. Ter Jesus no barco, ou o mestre no barco, é você meditar na palavra, é você obedecer a palavra de Deus. Não é só você conhecer a palavra, mas é você obedecer acima de tudo. Não se aparte o livro da tua boca, o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, cuidando em fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Deus tem um norte, Deus tem a direção para você e para mim, e a direção está aqui, a sua palavra, e nós precisamos seguir a sua palavra, e fazer conforme a sua palavra. O Senhor disse para os seus discípulos: passemos para o outro lado do lago de Genezaré. Tinha um norte para eles, tinha uma direção para eles, eles não estavam perdidos, vamos subir do barco e vamos ver onde nós vamos chegar. Não, Jesus tinha uma direção para eles. Jesus tem uma direção para o seu povo, para a sua igreja. Ele tem uma direção para cada um de nós, e nós precisamos obedecer a direção de Deus, cuidar em fazer tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E ele disse para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor nos mandou nesta noite, nos manda nesta noite, esforçar e ter bom ânimo, não temer, nem se espantar do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Não podemos temer e nem se espantar. Não precisamos entrar em dificuldade, em crise, porque o céu não está em crise. Nós estamos em Cristo, e nós precisamos crer em Cristo, para que o nosso caminho venha prosperar, e que nós venhamos ser bem-sucedidos. Pode vir as tempestades, pode vir os vendavais, pode trazer espanto para a sociedade e para o mundo, mas nós precisamos estar com nossos olhos sobre a palavra, meditar nela de dia e de noite, porque ela vai nos fortalecer, e vai nos dar condição, para nós atravessarmos os vendavais, as águas turbulentas, navegar em meio às dificuldades, confiando em Deus, não olhando para os ventos, para as tempestades, para as águas, mas olhando para o nosso Deus, que nos deu uma palavra, uma promessa, para que o nosso caminho seja bem sucedido.
Jesus diz em Mateus 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós vemos a importância de perseverar neste momento. E eu falei que o Senhor está passando uma peneira na igreja hoje, para saber quem realmente é um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, quem realmente serve a Ele de verdade e de fato. Porque enquanto as coisas estão tudo bem, qualquer um, todos, é fácil servir a Deus. Mas quando a situação aperta, quando vem a tempestade, vem um vendaval, quando o nosso barco começa a encontrar as águas turbulentas, quando nós encontramos então as dificuldades, é aí que nós vamos mostrar quem somos. E o Senhor está passando uma peneira hoje na igreja, para saber quem realmente é um verdadeiro cristão, quem realmente tem sido conduzido pelo Mestre, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem está desejoso a chegar onde Ele nos ordenou que chegássemos. Ele está aprovando a igreja nestes dias. Abandonar o barco faz parte da personalidade de muitos, mas não da nossa personalidade, e nem da personalidade de Jesus. Amém? Jesus, em nenhum momento, Ele abandonou o barco. Apesar do que ele enfrentar, que era a cruz, no jardim do Getsêmani, Jesus já começa a sofrer as dores da cruz, já começa a tomar sobre ele os nossos pecados, o pecado da humanidade. Ali ele começa a suar sangue, e o sangue começa a correr na relva verde, diz a palavra de Deus. E ali ele começa então a navegar por águas turbulentas, por águas que trazia pavor no seu coração. Mas o Senhor estava com ele ali. Na terceira hora de oração, a Bíblia diz que chegaram os anjos e serviram a Jesus, confortaram ele, e ele se levantou da terceira hora da oração e disse para os seus discípulos: vocês estão dormindo ainda? Levantai, o meu traidor se aproxima. E nisso então o traidor Judas chegou, deu um beijo na sua face, para mostrar quem era o Messias. E Jesus então foi levado preso para ser crucificado. E ali então ele foi açoitado. Ali deram para ele uma coroa, uma cruz, e ele levou no alto, no Gólgota, e ali ele foi crucificado. Mas Jesus, ele não recuou. Glória a Deus, porque o nosso modelo, que é Jesus, ele não recuou no meio das tribulações e das águas turbulentas da sua vida, e ele venceu, e nós podemos vencer também, porque ele está conosco. Então abandonar o barco faz parte da personalidade de muitos, mas não da personalidade de Jesus, e nem de nós, da igreja do Senhor Jesus. Se é que nós estamos então andando dentro do propósito dele, se é que nós estamos e recebemos, se nós estamos com ele no barco da nossa vida, o Mestre. Foi ele quem deu, foi ele quem lhe deu o seu barco, o seu ministério, a sua família, a sua vida. Foi ele que lhe deu, para você cuidar, para você zelar, para você então poder chegar no final e apresentar para ele: aqui, Senhor, eu fiz o que eu fiz com o barco que o Senhor me deu, o meu ministério, a minha família e a minha vida. Estão todos aqui, Senhor. Será que você vai poder apresentar ao Senhor naquele dia o seu ministério, a sua família e a sua vida? Amém? Então foi ele quem lhe deu o seu barco, e ele ama estar nele. Diga: ele ama estar nele. Ele ama estar no seu ministério, se é que você tem andado no propósito dele. Ele ama estar em meio à sua família. Ele ama estar na tua vida. Ele ama estar nele. Quando navegamos pelos mares favoritos de Jesus, e com ele a borda, podemos ter a certeza de uma coisa: chegaremos ao destino com segurança. Aleluias!
chegaremos ao destino com segurança. Não precisamos saber se vamos ou não vamos chegar, nós podemos chegar com Ele com segurança, ao destino com segurança. Então precisamos navegar pelos mares favoritos de Jesus, com Ele a bordo, para que possamos então ter certeza que chegaremos ao destino com segurança. Ele é onipotente, repreenderá qualquer ameaça que se levantar contra a sua ou contra a integridade do nosso barco e de todos os que estão nele. Ele é onipotente. Ele tem o poder para repreender qualquer ameaça que se levantar contra a integridade do nosso barco, do ministério, da família e da nossa vida. Amém? Ele é onipotente e Ele é fiel para colocar por terra todas as ameaças que vier contra a sua vida e te dar então a proteção que você precisa. Lembra José? O Senhor colocou por terra. Lembra de Davi? O Senhor colocou por terra. Deus deu a eles a vitória. E para você e para mim também não será diferente. Ele é fiel para nos guardar e nos proteger, para que nós possamos chegar dentro do propósito e dentro do querer dele mesmo. Então Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares, e é onipotente, é poderoso. Não há alguém tão poderoso como o nosso Deus. Parece que o diabo é tão forte, tão poderoso, por causa do barulho que ele faz, dos ventos, das tempestades, das turbulências que nós vemos. Mas na verdade ele não é poderoso. O Senhor Jesus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Não adianta queremos esconder de Deus como está a nossa vida. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe como está. Se estamos realmente seguindo o propósito e a direção dEle ou não. Ele é onisciente, Ele está presente em todos os lugares. Estamos aqui, você está na sua casa, Ele está aqui, está aí também. Conhece o seu coração, o meu coração, conhece a nossa vida. E Ele é onipotente, porque Ele detém todo o poder no céu e na terra. Então Ele tem o poder para dizer: Satanás, basta. E Ele então não poderá tocar na sua vida, na minha vida. Lembra de Jó? Deus não permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Jó passou por tudo aquilo que passou, mas o Senhor sustentou ele naquelas ondas turbulentas, naquela navegação turbulenta que ele estava vivendo, e deu a ele a vitória. Mas o diabo não pôde tocar na vida dele. Deus chegou um momento e falou: basta. E aí então o diabo teve que deixar tudo, porque Deus, Ele é onipotente. O nosso Deus, Ele é onipotente, é aquele que nos dará a vitória. E Ele pergunta para você e para mim nessa noite: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Diante dessa pandemia que estamos vivendo, diante das ameaças que estão no mundo e contra a cidade de Carapó hoje também, e as cidades ao redor de Carapó. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Nós precisamos, acima de tudo, confiar no Mestre, em Jesus. O barco estava numa tempestade. Aos olhos humanos, não havia como sair daquela situação. Mas os discípulos despertaram Jesus, e Jesus então repreendeu o vento e o mar. Então Ele é onipotente. Ele repreenderá qualquer ameaça que se levantar contra a integridade do nosso barco e de todos que estão nele. E Ele perguntou: onde está a vossa fé? Os discípulos pensaram que seria o fim deles durante a tempestade. Além de acusarem Jesus de não estar se importando com eles, mas não era o fim. A resposta de Deus foi divina, ou a resposta de Jesus foi divina. E nos Salmos já era conhecido que Deus tem o poder sobre as águas. Ou seja, eles já tinham uma palavra de Deus para eles, que Deus tinha o poder sobre as águas. Mas naquele momento de turbulência, de águas então turbulentas, eles entraram em crise. O Senhor cobrou deles a fé.
Os discípulos pensaram que seria então o fim deles durante aquela tempestade. E além de acusar Jesus de não estar se importando com eles, a resposta de Jesus foi divina. O Salmo, ele lembrou o Salmo 89, versículo 9. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Nós vemos que naquele momento, a resposta de Jesus foi divina. Mar, acalma-te. Vento, cala-te. E tudo se fez em bonança. E estava lá o Salmo 89, versículo 9. E os discípulos esqueceram aquele momento. E está aqui também essa palavra para você e para mim. Que você e eu, que nós não venhamos esquecer, no momento que estivermos navegando em águas turbulentas, no momento em que estamos navegando em dificuldade, que não venhamos esquecer que Deus domina o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Então Deus tem o poder para fazer aquietar as ondas que ameaçam a sua vida, as ondas que ameaçam o ministério, as ondas que ameaçam a sua família, as ondas que ameaçam a cidade. Deus tem o poder para fazer se aquietar. Ele domina com ímpeto o mar. Ele domina com ímpeto sobre o mar. Quando as ondas se levantam, Ele faz elas se aquietar. Jesus, Ele é Deus e Ele é poderoso. Deus tem o poder sobre toda e qualquer tempestade que ameaça o seu barco. Ele tem o poder sobre qualquer tempestade e toda tempestade que ameaçou o seu barco. Com Jesus, nós não temos direito de temer as tempestades. Não temos direito de temer as tempestades. Temos que ter fé. Com Jesus podemos ter a certeza que estamos seguros de que chegaremos a salvo ao destino, e de que Ele repreenderá as tempestades levantadas pelo inimigo contra o nosso ministério, a nossa família e a nossa vida. Você pode crer? Você pode ter essa fé? Amém? Eu quero que você fique em pé neste momento. Nós queremos orar por você. Talvez você esteja passando por um momento difícil, passando por dificuldade. Então, com Jesus, com o Mestre no barco da nossa vida, nós não temos direito de temer as tempestades. Temos que ter fé. Temos que confiar no Senhor. Com Jesus podemos ter a certeza que estamos seguros de que chegaremos salvo ao destino, e de que Ele repreenderá as tempestades levantadas pelo inimigo contra o nosso ministério, nossa família e a nossa vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus, Tu és o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece este coração como ninguém conhece. Há pessoas, ó Pai, que estão navegando, ó Deus, em águas turbulentas. Há pessoas, ó Pai, que estão em momentos de dificuldades, mas com o Senhor Jesus no barco da nossa vida, nós não temos direito de temer, porque o Senhor diz que o Senhor está conosco. O Senhor esteve com Josué, o Senhor esteve, ó Pai, com os seus discípulos no mar da Galileia. E o Senhor Deus trouxe o equilíbrio, trouxe a bonança sobre o mar, trouxe a paz e a segurança. Deus, e essa pessoa também está, ó Deus, neste momento, ó Deus, em dificuldade, em turbulência, e nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, repreender todo o vento, toda a tempestade, tudo aquilo, ó Pai, que traz insegurança nesta vida, nesta família, neste ministério, nesta igreja. Em nome de Jesus, coloca por terra, meu Pai. Visa essa pessoa, Pai, que está enferma, está doente, está acamada, que sofre, meu Deus, neste momento, que o desespero quer tomar conta do seu coração. Ó Deus, que a dificuldade, ó Deus, bate na sua casa, a dificuldade financeira,
familiar, o ministério, Senhor Deus, não importa, Senhor. Nós não temos direito de ficar preocupado em nenhum momento, porque Tu és o Senhor que está conosco, o Deus que está conosco. E nós pedimos a Ti, ó Pai, acalma, Senhor, domina sobre os mares, na vida do Teu filho, da Tua filha, e dá a saída, a solução, traga a paz, a bonança e a alegria. Cura os enfermos, liberte os cativos, recalabachore candelaias suricaias. Queima todo o mal, Senhor. Traga, Senhor, a confiança, a certeza neste coração que está abatido, que tem sido, ó Deus, atacado por Satanás, pelos demônios, ó Deus, que assolam o mundo. Nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos aqui na terra, meu Deus, mas não para fazer a vontade do diabo, mas para fazer a Tua vontade. Por isso, meu Deus, que os nossos olhos estejam sobre a palavra, que nós possamos meditar nela de dia e de noite, para fazer conforme tudo que está escrito, para que o nosso caminho possa prosperar, para que possamos ser bem-sucedidos, até mesmo em meio às tempestades, até mesmo em meio às dificuldades que estamos vivendo. Ajuda, meu Pai, essa casa, essa família. Deus amado, cubra com o manto sangue do Cordeiro. Livra, meu Deus, de qualquer vírus, ó Deus. Proteja, meu Pai, no nome de Jesus. Dê a vitória, Senhor, para cada um de nós que aqui estamos. Guarda a minha casa, cubra a minha casa com o manto sangue do Cordeiro. Cubra a casa do Teu filho, a Tua filha com o sangue do Cordeiro. Livra, meu Pai, de todo mal. Ó Deus, e manda que o inimigo venha se retirar com tudo isso, Senhor. Em nome de nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Eu não sei como está o seu coração, como está a tua vida, mas Deus sabe. E você precisa nesta noite ter um mestre no barco da tua vida. Jesus precisa estar na tua vida. Pastor, mas eu tenho Ele já. Mas você já recebeu Ele como teu Senhor e teu Salvador? Você reconheceu Ele publicamente, que Ele é o Senhor da tua vida, o teu Salvador? Se você não fez, você pode pensar que tem, mas você ainda não tem. O Senhor não entra no nosso coração como um ladrão. Ele só entra quando eu convido Ele para entrar, quando você convida Ele para entrar na sua vida. Aí Ele vai entrar. E Ele está nesta noite esperando o convite da tua parte, para que Ele possa entrar na tua vida, no teu barco, e conduzir você ao porto seguro e desejado que Ele tem para a tua vida. Então, se você ainda não fez isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você não reconheceu Ele como o Senhor, como teu Salvador pessoal, você precisa fazê-lo nessa noite. Você não pode continuar navegando nas águas turbulentas deste mundo sem o Mestre. Não há como você nadar, você vai morrer. O Senhor quer te salvar nessa noite. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida no céu. Ele é o único caminho que nos leva a Deus e a eternidade no céu. Se você deseja ir para o céu um dia, se você deseja morar com Ele nas mansões celestiais, aonde Ele foi preparar, você precisa hoje reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador pessoal. Se você está longe dEle, você abandonou, você distanciou, você desviou do propósito de Deus, hoje você também tem a oportunidade de reconciliar-se com Deus, de abandonar os seus pecados e convidar o Mestre dos mestres, o Rei dos Seis, o Senhor Jesus Cristo, para entrar na sua vida nesta noite. Se você assim quer fazer, eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti, ó Pai, este homem, esta mulher, esse jovem, esse adolescente, que tem me ouvido nesta noite. Essa palavra não é minha, essa é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, sabemos que ela é a verdade.
O Senhor diz, ó Pai, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que está a porta batendo. E o Senhor diz, se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, o Senhor diz que entrar e cear com essa pessoa, e essa pessoa ia cear contigo. Ó Deus, traga salvação nessa casa, nessa família, Senhor. Essa pessoa, Pai, que se rende ao Senhor nesta noite, e reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e sua vida como Salvador. Perdoa os pecados dela, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida no céu. Que ela possa, Senhor Deus, receber o Espírito Santo sobre a vida dela. O Consolador, aquele que conduz a nossa vida dentro do teu norte, do teu propósito, da tua direção. Ó Deus, o teu plano. Espírito de Deus, continue trabalhando neste coração e conduzindo essa pessoa dentro do teu propósito a cada dia, a cada instante. Em nome de Jesus, que nenhum mal venha prevalecer, meu Pai. Nós oramos a bênção nessa vida. Perdoa os pecados dela, purifica o coração dela, Senhor. Restaura a vida dela nesta noite. E que o Mestre, que o Senhor Jesus possa reinar na sua vida, no seu coração a partir dessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez a oração comigo de entrega, você que convidou o Senhor, o Mestre Jesus Cristo, para entrar na sua vida a partir dessa noite, eu quero que você entre em contato conosco através do telefone que está na tela do seu celular, da sua televisão. Entre em contato conosco, nós queremos orar por você, queremos ajudar você também. Mas não deixa de ter um mestre no barco, na sua vida, na sua família e no seu ministério.